A Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu a ascensão de duas superpotências, os Estados Unidos da América, com seu capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com seu sistema socialista. E uma possível guerra entre os dois, o mundo sairia perdendo, pois somente haveria radiação e problemas estruturais no espaço geográfico do país derrotado. Então, eles começaram uma guerra de influências, uma guerra ideológica, tentando se alinhar com o maior número de países possíveis. O nome Guerra Fria se dá pois nenhuma das duas superpotências entraram em uma guerra diretamente. A partilha da Alemanha. A Alemanha nazista foi a grande derrotada na Segunda Guerra Mundial, e com isso teve o seu território dominado e controlado pelos países que formavam a base aliada durante o conflito. Esses países, na Conferência de Potsdam, dividiram o espaço alemão em duas principais partes. Um lado, a Alemanha Ocidental, dominada pelas nações capitalistas, e de outro lado, a Alemanha Oriental, dominada pela União Soviética. Plano Marshall contra Plano Comecon. Não foi somente a Alemanha prejudicada com a Segunda Guerra Mundial. Como esse evento aconteceu quase que inteiramente em território europeu, a maior parte dos países envolvidos sofreu severas consequências econômicas, sociais e estruturais. Em função da fragilidade, os Estados Unidos acionaram aquilo que foi chamado de Plano Marshall, em que grandes empréstimos foram concedidos a esses países para suas reconstruções. Em resposta ao ocorrido, a União Soviética elaborou o chamado Plano Comecon, com o igual objetivo de realizar uma ampla ajuda econômica aos outros territórios. OTAN contra Pacto de Varsóvia. A organização de instituições e pactos militares era imprescindível por ambas as partes. Com isso, do lado capitalista, foi fundada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e do lado socialista, foi fundado o Pacto de Varsóvia. Essas organizações funcionavam da seguinte forma: caso um de seus países membros fosse atacado, as demais partes deveriam imediatamente intervir ou enviar ajuda, a exemplo da Guerra das Coreias e a Guerra do Vietnã. As corridas armamentistas e espacial. No plano militar, os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, dominavam a produção e o uso da bomba atômica. Tempos depois, em 1949, a União Soviética também anunciava o seu domínio sobre a tecnologia nuclear. No plano espacial, foi a União Soviética quem deu a largada. Em 1957, foi lançado o primeiro satélite espacial, o Sputnik. No mesmo ano, entrou em órbita o Sputnik 2, que consistiu na primeira viagem ao espaço tripulada por um ser vivo, no caso, a famosa cachorra Laika. Os Estados Unidos conseguiram responder à altura com o primeiro voo espacial ao redor da Terra. Já em 1969, ocorreu a tão sonhada visita à Lua pelos Estados Unidos. Apesar de alguns acordos assinados, as corridas armamentistas e espaciais só conheceram seu fim com a crise soviética e o fim da Guerra Fria. Perestroika ou reestruturação consistia em acabar com a centralização econômica instaurada por Lenin. Glasnost ou transparência foi a política que visava aproximar a população das decisões políticas da União Soviética. Essas medidas contribuíram para o fim da União Soviética. Em 1988, Gorbachev declarou que todas as nações deveriam ser livres para escolher seu destino sem interferência externa. No ano seguinte, o regime comunista caiu de forma pacífica na Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e Bulgária. No final de 1989, com a queda do Muro de Berlim, começariam as discussões que resultariam na reunificação da Alemanha em outubro de 1990. Submetido a referendo, os soviéticos decidem pelo seu fim, em 1991, e Gorbachev renuncia à presidência da República no final daquele ano.